Ok, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dessa luz meio amarelada porque o sol está se pondo e eu ainda tenho que gravar 2 vídeos hoje. Então, teremos essa estética mais amarelada, tá? Finjam que vocês estão no filme da Amélie Poulain e divirtam-se. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês se lembram, mas no início do ano eu postei um vídeo de curiosidades históricas para você parecer mais inteligente, para você surpreender a pessoa amada, para você conquistar gatinhos na balada. E agora, depois de muitos pedidos, eu vim colocar mais curiosidades históricas para vocês conquistarem mais gatinhos na balada e parecerem mais inteligentes, impressionarem os parentes no almoço de família e esse tipo de coisa. Tudo para o que você quiser usar. Porque esse canal é o quê? É um poço de sabedoria. Aqui, ó, é o antro do conhecimento, é esse canal. Então, hoje teremos uma seleção com algumas curiosidades históricas para você impressionar as pessoas, para você provar o seu valor, para você parecer mais inteligente na rodinha dos amigos, para você conquistar a pessoa amada, né? Ou não, você não tá fazendo nada mesmo? Então vamos aprender curiosidades históricas para você parecer mais inteligente, parte 2. Inclusive, se você não viu a parte 1, recomendo muito, deixarei os links aqui na descrição. Ok, a primeira curiosidade é porque os bárbaros se chamam bárbaros, né? A gente estuda na escola que os romanos, eles se achavam o máximo porque eles falavam latim e eles consideravam todos os povos que não falavam latim bárbaros. Mas por que bárbaros, né? Porque a palavra bárbaros. Então, os romanos chamavam os bárbaros de bárbaros porque para eles a língua que esses povos falavam parecia um barbar. Mas não no sentido de barbar, que eles não sabiam falar. É no sentido de barbar. Porque eram línguas que as pessoas arranhavam muito a garganta pra falar. Então, assim, essas línguas que hoje em dia as pessoas falam que parece que eles estão arranhando muito a garganta pra falar, tipo árabe, né? Marba. Um pouco do francês, né? Au revoir. O alemão, que é toda uma língua que se arranha muito a garganta, são línguas que vieram das línguas bárbaras. Então é por isso que os bárbaros chamavam bárbaros, porque eles arranhavam muito a garganta pra falar. E os romanos não gostavam disso. Por isso que a nossa língua latina é tão de boinha, você não pigarreia quando você tá falando, e os alemães estão quase te matando, assim, cada palavra que eles falam. Essa é uma curiosidade um pouco triste. Assim, eu não sei se vocês se lembram, né? Mas quando houve a proclamação da República aqui no Brasil, os militares expulsaram o Dom Pedro II e a sua família, né? A família real aqui do Brasil, mandaram eles embora para Portugal. Só que o Dom Pedro II, ele amava muito o Brasil. E ele ficou muito triste, né, que ele foi expulso do país que ele amava, né, porque ele era o imperador e agora ele já não era mais ninguém. E aí, quando ele estava voltando no barco de volta para Portugal, ele mandou uma pombinha. Ele mandou uma pomba para o Brasil com uma cartinha amarrada na patinha da pomba, escrito saudades, que era um cara muito profundo. Só que poucos sabem que essa pomba caiu no mar e o Dom Pedro II viu essa pomba se afogando e ele escreveu isso no diário dele. Ele escreveu que ele teve a infelicidade de ver a pomba da saudade se afogando no meio do mar e isso simbolizava toda a tristeza que ele estava sentindo. Enfim, é uma história um pouco triste, mas Dom Pedro II basicamente era otário, como todos nós. Uma curiosidade para as meninas que estão vendo esse vídeo: se chamam Sara. Sara é um nome que tem uma super origem histórica, é um nome egípcio que os egípcios inventaram porque literalmente significa filho de Ra. Sa em egípcio antigo é filho. Então, chamar alguém de Sara era falar que essa pessoa era filho do deus Sol, que Ra era o deus mais importante do Egito antigo. Então, todos os faraós do Egito tinham, entre seus nomes, né, os faraós tinham vários nomes, um desses nomes era Sara, porque eles eram considerados filhos do deus Ra, porque os faraós eram deuses também. Ou seja, meninas chamadas Saras, vocês são filhas do deus Ra, vocês são deusas, vocês são soberanas e vocês têm o direito inalienável de governar o Egito. Então, assim, uma das maiores esperanças que eu tenho nessa vida é ver um dia acontecer tipo um Game of Thrones, onde todas as Saras vão formar exércitos e vão lutar pelo domínio do mundo, porque vocês são filhas do deus Ra. Outra curiosidade sobre os egípcios, eu não sei se vocês sabem, mas no Egito Antigo não existia casamento, não existia essa cerimônia toda de se casar e no contrato e no cartório, esse tipo de coisa. Os egípcios, basicamente, quando eles queriam se unir, o cara e a mina, eles iam morar sozinhos, juntos. Basicamente, essa era a cerimônia, essa era o ritual para separar um casal do outro. Eles moravam juntos, ou seja, os egípcios inventaram a união estável. Isso mesmo, porque quando o casal ia morar junto, basicamente significava que eles eram um casal e eles estavam
unidos. Então, união estável veio basicamente disso, veio dessa noção dos egípcios antigos, que eles não se casavam, eles só iam morar juntos e era isso aí. Outra curiosidade sobre os Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, o costume que eles têm, né, a tradição que eles têm é de pedir as pessoas em casamento com anéis de diamante. Ao invés de, aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas se pedem em casamento com a aliança dourada que as pessoas usam quando já estão casadas. Mas nos Estados Unidos, eles pedem casamento com um anel diferente, com um anel com uma pedra de diamante brilhante. Mas ninguém sabe direito por que eles fazem isso. Por que não uma pedra verde? Por que não uma safira? Por que não um rubi? Por que não qualquer outra coisa? Por que tem que ser um anel de diamante? O que acontece? No mundo, são poucas empresas que têm o domínio sobre as minas de diamante, que tem direito, que tem royalties, que tem a burocracia para explorar diamantes. Só que o que acontece? Essas empresas, elas ganham muito dinheiro vendendo diamantes, só que se os diamantes não forem muito procurados, eles não vão ganhar dinheiro. Então o que acontece? Há muitos anos atrás, né, muitas décadas atrás, não era costume dos americanos pedir as noivas em casamento com pedras de diamante, era com qualquer anel, com a aliança dourada, com a aliança que quisesse. Só que essa empresa que tem um monopólio mundial sobre a venda de diamantes, ela decidiu mudar essa situação. Então, na época, foi nos anos 50, 60, 70, tava na moda, né? As grandes musas daquela época eram mulheres como a Marilyn Monroe, a Audrey Hepburn, etc. Então, eles começaram a pagar essas mulheres, a dar a elas muitas joias com diamantes, para que elas começassem a usar e a popularizar os diamantes, né? Inclusive, uma das músicas mais famosas da Marilyn Monroe é a música que fala que os diamantes são os melhores amigos das mulheres, né? Falando tanto que diamantes são maravilhosos e preciosos e cobiçados. Além disso, essa empresa começou a dar dinheiro para vários produtores de Hollywood colocarem nos filmes de romance os homens pedindo as donzelas em casamento com anéis de diamante. Então, por causa dessa ação publicitária gigantesca envolvendo vários famosos da época, o diamante virou a pedra mais famosa para se pedir em casamento, de forma que hoje, nos Estados Unidos, você só pede uma pessoa em casamento com um anel de diamante. Então, assim, não é pelo diamante ser uma pedra mais rara, não é por ser uma pedra mais cara, não é por ser uma pedra mais bonita, é por ser uma jogada de marketing há muitas décadas. Então, bizarro, mas é por isso. Agora, uma curiosidade histórica para os maiores de 18 anos sobre bebidas alcoólicas. Assim, se vocês pedirem muito, eu posso fazer um vídeo só com curiosidades históricas sobre bebidas alcoólicas, porque vocês não sabem, mas nada desse mundo é por acaso. Tipo, todas as bebidas, todas as vodkas, as tequilas, as cervejas, todas têm uma origem histórica por trás. Por exemplo, a família Smirnoff foi uma família super importante para a Revolução Russa, na história da Rússia, e hoje é uma das vodkas mais famosas do mundo. A Orloff também, Bacardi foi uma das primeiras famílias a fugir de Cuba depois da Revolução Cubana. Então, assim, as bebidas alcoólicas, elas têm história. E os drinks também. Então, uma curiosidade que eu tenho é a origem de um drink muito famoso que vocês vão descobrir qual é. O que acontece? Vamos voltar para Cuba. Cuba era uma colônia espanhola e ela alcançou sua independência no século XIX. Inclusive, quem ajudou Cuba a se tornar independente foram os Estados Unidos. Então, o que acontece? Depois de uma guerra longa contra a Espanha, Cuba, junto com os Estados Unidos, conseguiu a sua independência. E eles decidiram comemorar isso tudo. E aí, para comemorar esse momento, eles fizeram uma festa lá em Washington e fizeram um drink que misturava justamente as bebidas mais famosas de Cuba com a bebida mais famosa dos Estados Unidos, né? A bebida mais famosa de Cuba até hoje é a tequila e a bebida mais famosa dos Estados Unidos até hoje é a Coca-Cola. E assim surgiu o drink Cuba Libre, que se chama Cuba Libre justamente porque ele foi feito para comemorar a independência de Cuba. Então, assim, uma coisa que vocês não sabiam, agora vocês sabem, podem usar para impressionar as gatinhas na balada. Outra curiosidade engraçada, mas um pouco trágica. Eu não sei se vocês sabem do Prêmio Nobel. Prêmio Nobel, basicamente, é o Oscar da ciência, né? Um prêmio que premia os cientistas mais renomados, as pessoas que fizeram grandes evoluções, desenvolvimentos na área da ciência e da tecnologia. Tem Prêmio Nobel da Física, da Química, Prêmio Nobel da Paz, enfim, um tanto de prêmios Nobel. Mas não existe o Prêmio Nobel da Matemática. Por quê? O Prêmio Nobel foi criado pelo Heinrich Nobel, pelo cara lá com o sobrenome Nobel. Só que o que acontece? Esse cara, ele era casado com uma mulher que tinha um caso com um matemático. Então, por causa disso, ele criou neura contra matemáticos, por causa da esposa dele, né, que tava traindo ele com um matemático. E por causa disso, só por causa disso, não existe Prêmio Nobel da Matemática. Existe da Física, da Química, da Paz, de tudo
da astronomia, até se eu não me engano, mas não existe prêmio Nobel da matemática por causa do marido ciumento que estava sendo traído com um matemático. E por fim, para finalizar esse vídeo, uma curiosidade histórica para a galera do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas Copacabana não se chama Copacabana por acaso. Existe uma cidade chamada Copacabana na Bolívia, é uma das cidades mais famosas da Bolívia. E alguns séculos atrás, né, essa cidade, a cidade de Copacabana, enviou um barco para vir aqui ao Brasil fazer comércio. E esse barco estava carregando uma estátua da padroeira de Copacabana. Só que aconteceu um naufrágio e esse barco afundou. E anos depois, quando encontraram os resquícios dessa embarcação, eles encontraram a estátua da padroeira de Copacabana. Em homenagem a isso, né, ao lugar onde encontraram a santa de Copacabana, eles decidiram chamar aquele local, aquele pedaço da praia, aquele pedaço do litoral de Copacabana. Então, assim, falei Copacabana 1000 vezes, né? Se chama Copacabana por causa disso, por causa da cidade da Bolívia que enviou um barco que naufragou justamente naquele pedaço da praia. Então, assim, gente, brincadeiras à parte, essas foram as curiosidades históricas. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos vídeos que eu mais gosto de gravar. Se vocês quiserem uma parte 3, uma parte 4, podem pedir nos comentários. Caso vocês tenham mais curiosidades, são muito bem-vindas. Podem deixar todos aqui nos comentários, aqui na descrição. E muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Se você gostou, dê um me piache porque dá muito trabalho pra fazer e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.